A agropecuária vai dar impulso expressivo ao crescimento da economia brasileira neste ano, especialmente no primeiro tri, ao mesmo tempo em que não deve gerar pressões inflacionárias. Conta a matéria do Valor Econômico que, enquanto as projeções de expansão para o PIB em geral e para o agro em 2023 têm subido, os preços agrícolas ao produtor têm recuado, evitando inflação mais elevada. O consenso de mercado para o crescimento do PIB neste ano se aproxima de 1%, com a agropecuária devendo avançar cerca de 7%. 7%. Em 2022, o PIB avançou 2,9%, apesar da queda de 1,7 ponto percentual do agro, que é afetado pela quebra de safras em meio a problemas climáticos e a elevação dos custos de produção, principalmente com as restrições no mercado de fertilizantes em função da guerra na Ucrânia, acabou sofrendo. De acordo com o economista Felipe Cotinda, ouvido pela matéria, ajuda bastante o fato de o Brasil estar colhendo uma safra recorde de 155 milhões de toneladas de soja. Para a gente fechar, ao mesmo tempo, a exportação de commodities deve registrar níveis bastante elevados neste ano, principalmente por causa da demanda forte da China. Apesar do impulso às importações, economistas dizem que não vêem restrições para a oferta interna, o que poderia barrar a contribuição benigna da agropecuária para a inflação. E agora, aí, meu caro Guilherme Cunha, agro no radar. Você compõe carteira também com esse segmento? Diversifica o portfólio com esse eixo da Bolsa Brasileira? Qual que é a tua expectativa para o setor? Agro é tudo, agro é pop, agro é bolsa, agro é B3, agro é compra, mas eu não sou comprador do setor, viu, Léo? Confesso que por uma ignorância minha, seja ela dessa rotação de safra e etc., eu prefiro tecnicamente ficar de fora desses papéis. É um papel que você tem que ter um conhecimento adicional, né, realmente a respeito, como você acabou de colocar, a parte de inflação sobre o produto, a parte de safra e etc., senão você acaba entrando contra esse movimento que bagunça bastante o preço. A SLC e a Agro 3 são as duas empresas que são mais comentadas dentro de carteiras recomendadas e relatórios aí dos grandes researches, mas confesso, Léo, que eu sou um cara que não vai ser assertivo na oratória de quando comprar. Acredito, inclusive, que quem é um cara muito bom é Bruno Mazzoni, que encontra-se do outro lado da tela. Boa! Inclusive, nesse sentido, vamos passar para o Caio. Ele tá de olho em frigorífico. Especificamente com o Marfrig, é isso? É isso aí, Léo. O Rafael e também o Marcos o Marcos pela Station, o Rafael pelo WhatsApp. Rafael mandou: bom dia, equipe TCA, vocês são os melhores. Vocês podem pedir pro Gui Cunha comentar Marfrig. Montei posição ontem. Boa, se você montou posição, essa palavra é boa, posição, e para carregar para um período aí um pouquinho mais longevo, essa palavra também é demais, viu? Chegou o grande momento da Marfrig, né? E aí você vai sofrer oscilações chatas de curto espaço de tempo por todo aquele contexto que muita gente repete aqui na TC Rádio para ficar na cabeça. Caiu a margem, um papel que olha o quanto que subiu numa velocidade extrema e sem ter ali uma continuidade desse seu movimento em questão de lucratividade, e o papel foi arrefecendo de um formato natural e machucando muito o bolso dos investidores. Quem está líquido, como você, meu querido ouvinte, está comprando numa região de preço que é muito sugestivo para poder ganhar uma atração compradora. Bruno, muito obrigado pelo zoom, né? No 5,77, 5,16 é hora de você, caso tenha caixa, fazer novas compras e também não pode se emocionar muito, tá? No 7,60 e 7,75 é hora de colocar parciais no bolso, deixando o papel ter uma expectativa de máximas de 8,83 para esse ano. Não vejo nada muito mais estratosférico, né? Principalmente quando a gente fala de retorno de lucratividade, de margem, que está muito difícil para o setor. Então vai acabar subindo de um formato especulativo, de um otimismo na bolsa, e como caiu demais e está numa região de compra, é impossível não falarmos a respeito de Marfrig para montar uma posição. Gosto para trade, né, para tiro mais rápido, JBS está numa vol maior e acaba gerando mais oportunidade. Marfrig é um papel um pouquinho mais chato para curto prazo, agora JBS está uma loucura, bicho. E vi muita gente girando o papel nessa semana. Olha, na boa, me parece que tem espaço para mais fundo no Ibovespa, porque Petrobras passou a cair, nós temos agora 0,20% de queda média para Petri 3 e Petri 4, Petri 3 25,97, Petri 4 R$23,26. Vale está caindo 0,59%.
quero chamar a atenção de vocês para a curva de juros, que voltou a estressar. Nós temos 9 pontos base a 10 pontos base a mais nos pedidos de prêmio em toda a extensão. O dólar que subia 0,50 agora sobe 0,30, R$ 5,029, e o Ibovespa está recuando 0,34%, me parece até pouco, perto de Petrobras, que perdeu tanto o patamar de alta quanto chegou a avançar. Você que está aqui desde o começo, lembra quando eu falei que Petri 3 e Petri 4 subiam em média 2%. Agora, Gui, olha o valor da nossa cobertura aqui, meu irmão, na nossa tabela. Você lembra que a gente falava de Suzano? Assim, nossa, tá estranho, Suzano é um papel defensivo e tá caindo no momento em que alguns outros subiam. Olha o que foi acontecendo com as rasgadas da vida, setor de celulose. Suzano passou a positivar e a ampla maioria dos papéis blue chips passou a negativar. Suzano agora está subindo 0,11%, o Bruno oferece o racional gráfico dele. Nós chegamos a ver os papéis tocar na máxima aqui, ó. Susbe agora está buscando direção, mas tocou máxima em R$ 38,32. E a mínima em R$ 37,15. Olha que volatilidade de Suzano agora com o aprofundamento gráfico do Bruno Mazzoni, ô Guilherme Cunha. É no tempo dele, né, Léo? É no tempo do mercado, então não dá para ser ansioso e também não dá para comprar Suzano com stop curto. Eu vejo que esse estudo de preço do Bruno aí é o principal norte de tomada de decisão de muita gente, né? Então nós estamos no fim do ciclo de queda que vai sugerir um movimento de alta, e o dia de hoje, como ele é um dia muito bagunçado, né, um dia de extrema volatilidade, Suzano vai acabar se prevalecendo e vai romper máximo e vai continuar atraindo o comprador para o intraday. Então hoje é um dia bem bagunçado, que a gente vai ver bastante reviravolta. Eu acredito que inclusive Vale 3 fecha o movimento no positivo, vai carregar um Ibovespa para uma melhoria no final do dia, mas tem que tomar cuidado, Léo. É realmente hoje, de hora em hora, atualização, porque o mercado vai tracionar bastante movimentação de volatilidade. Vou só repetir o dólar mais uma vez está gerando uma oportunidade para quem quer vender, ele está querendo chamar compradores e muito provavelmente a gente veja esse dólar sim também romper uma máxima e querer buscar o 5,059. Então é monitorar as oportunidades do intraday para não ficar de fora, Léo. Agro é tech, agro é pop, agro é Bruno Mazzoni. Quero ouvir Bruno Mazzoni. Vamos sair de um microfone e ir para outro microfone, porque o próprio Gui te deu esse gancho, Brunão. Ele falou, o Brunão tem mais condição de aprofundar o setor agro. Dos papéis que você mais monitora, qual o destaque rápido que você pode trazer pra gente? Vamos lá, Brunão, com este microfone, olha lá, Roberto Carlos. Diga lá. Puta, que vida. Que comparação. Mas vamos lá. Pô, a agro... O que eu poderia falar sobre água? A gente estava comentando sobre SLC, então vou pôr ela aqui no gráfico. Eu não sei se alguém comentou alguma ação específica Soja no nosso 3. chat. Vou pôr aqui no gráfico. Soja 3? Boa. Pode ser também Soja 3. Eu faço um estudo sobre ela aqui, que é um pouco mais novata na bolsa. Isso. Enquanto carrega o meu gráfico aqui. Pessoal, agro, o que eu tenho como expectativa? Deixa eu tentar esse gráfico aqui. Nesse momento do segundo trimestre, eu inverteria a minha maneira de especular dentro do setor de agronegócio, por exemplo. Eu trocaria quem produz grãos, porque nós tivemos uma safra recorde, isso traz mais oferta ao mercado, logo os preços tendem a diminuir nesse segundo trimestre, e eu olharia com carinho, como o Gui está olhando aí para JBS, Marfrig, para quem compra esses grãos. Então, só dentro do setor agro, eu sou mais construtivo no segundo trimestre terceiro trimestre para os frigoríficos, e menos construtivo para quem sazonalmente vai muito bem no primeiro tri, que são os grãos. Tá? Então essa safra já foi, o dólar, por exemplo, muito do dólar que entra no país é de vendedor de soja, é de vendedor de milho, tá? Então a gente tende a ter uma inundação desses grãos no mercado. Já estamos vendo aí o preço de grãos, tanto que os CPIs da vida aí já não tem mais o alimento como principal vilão, tá? Nos serviços e não mais em energia, alimento. Então eu creio que o melhor dos mundos para esse setor ele passou e agora deve ter um pouquinho de tranquilidade ou menores preços para os insumos da JBS, por exemplo, dos custos fixos aí de Marfrig, JBS. Então eu olharia mais para frigorífico do que para produtores de grãos, ou no caso da soja 3 aqui, boa safra, né, também olhando para a soja. Então o que eu tenho no preço da soja 3 aqui? Essa queda atual ela deve permanecer, tá, até patamares aqui de 10,30 seria a melhor compra, mas eu não estou construtivo para esse setor. Então, esse movimento que eu vou colocar para vocês aqui no Soja 13, muito provavelmente também no SLC e por aí vai, movimento que a gente chama na análise técnica aqui de
AB igual a CD, certo? Deve se concretizar aqui nesse segundo trimestre. Não estou construtivo para o setor de agronegócio que produz, tá, sementes, que produz aí algumas commodities, alguns grãos. Estou mais construtivo para o lado de frigorífico, Léo. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!